veste, e eles colocaram uma música do Renato Russo. Então, é muito, né, provável que você conheça, porque é uma banda aí que fez muito sucesso. Mas vamos supor, você não gosta de rock, sei lá, você não, né, não gosta do Legião e não conhece a música, como é que você ia se virar? E aí vem a letra, né? Olha, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí, então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Então, tenho quase certeza que você conhece, mas mesmo que não conhecesse, pessoal, tinha uma data 1984. Aí você vai me falar, mas, professor, você não acabou de falar que não precisa de data, não precisa de nomes? Vou fazer uma outra conversa aqui com vocês só sobre esse assunto, que são os portos seguros. Você não precisa saber todas as datas, mas algumas é óbvio, pessoal, que precisa de referência. Porque senão também, né, fica confuso. Você tem que ter a linha de tempo, pensando na história geral, antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea, história do Brasil, colônia, império, república, senão também você se perde. Então, tem algumas datas, como 30, eu falei há pouco, que são os portos seguros, que são necessários. 84, por exemplo, 85 acabou a ditadura, então é outro ponto, outra data que você precisa. Mas são datas que eu chamo de porto seguro, né? Não precisa saber todas. Quando começou o governo do Gás ou quando terminou? Quando começou o Figueiredo? Né? Nesse sentido, você precisa de umas datas de referência, mas aproveitar de oportunidade que dizia assim, ó, muitos alunos ficaram entre a A e a C. Eu vou ler só as que interessam para a gente. A falava que remete ao período da campanha das diretas já. Então, um aluno que estudou razoavelmente poderia ser enganado, porque ele falou, olha, poxa, eu sei que 84 foi a campanha das diretas já. Continuando na... E se apresentam esperanças em relação à implantação de um regime democrático. E a outra, C, para a gente pensar juntos, propõe, né, um repúdio parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática. Aí que eu falo que o professor é importante para ir fazendo junto com vocês alguns detalhes. Por exemplo, a C, quando ele fala em transição democrática, ele inclui as diretas já, entendeu? Então, a C está melhor que a A, porque a está muito específica, é das diretas já, aí tudo bem, daria até para aceitar. Mas veja, a letra fala de esperança com a implantação do regime democrático e não tem essa esperança em relação ao regime democrático. Ele não mencionou isso na letra. Então, a C está melhor, percebe? Ele propõe um repúdio por parte, isso é importante, né? Parte da juventude. Se, por exemplo, tivesse aqui, pessoal, repúdio de toda a juventude, estava errada, porque não, eu sempre chamo a atenção disso para os alunos. Em história, pessoal, os exageros, você tem que ficar esperto. Quando fala única ou todas, os extremos, tá? Exclusivamente, né? Ou então, esses exageros em história são sempre complicados. Então, por isso que essa C está bem legalzinha, porque ela fala parte da juventude. Não pode ser todo. Tem conservador, gente, em todos, né? Faixas etárias, em todos os momentos. Parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática, como eu falei, que inclui as diretas já. Então, vem outra dicasinha. Está em dúvida entre duas, como muita gente ficou, lê de novo o enunciado, né? Lê de novo o texto. E aí você ia tirar a dúvida, falar, não, ele não está falando nada de, como diz aqui, né, esperança em relação ao regime democrático. Ele não falou isso, ele não falou em nada de expectativa com democracia. Então, a C está melhor. Então, é outra coisa que nós vamos, ao longo do ano, né? Se você me acompanhar, porque diariamente eu estou nas mídias, como eu falei, você vai
ver que eu vou bater muito nessa tecla, né? Então, e você vai perceber, gente, que com raríssimas exceções, os exageros estão errados, porque nunca, pensa, pessoal, às vezes numa separação de um casal, você briga com a namorada, não tem uma única razão, tem várias razões, né? Uma relação entre duas pessoas, você imagina na sociedade, um país, né? Um período, vai ter uma única razão para a Segunda Guerra Mundial, né? Uma única razão para a Revolução Russa, uma única razão para a Revolução Francesa, não é. É uma complexidade, né? E o exagero também, né? Muitas vezes, olha, todos, não, sempre tem uma exceção. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Está dando aqui, gente, mais ou menos, já estou percebendo aqui pelas histórias, né? A meia horinha aqui, que é o mais ou menos que eu estou me comprometendo aqui e bater esse papo com vocês aí. Eu, como disse, às vezes ao vivo, às vezes estão lá nos vídeos, então eu sempre posto, né? Porque, afinal de contas, também, todo ano tem gente nova, né? Gente que trabalha com vestibular, tem o pessoal que gosta, né? Como eu disse, de história, que já foi até ex-aluno, me acompanham, percebo aqui, mas também tem gente nova chegando. Então, a gente sempre vai trazer aqui, né, informações, muitas vezes já conversadas em outros vídeos e tal, mas também novidades, né? Sempre trazendo, porque, como vocês viram, a gente tem que ver a tendência do vestibular, né? Ele vai mudando também à medida que a sociedade vai mudando, como eu disse no começo, era ditadura, as questões eram mais, né, decoreba, né, a famosa decoreba que ficou né, até hoje, aí depois foi mudando, veio a democracia, novas demandas, o tema, né, dos negros, da afrodescendentes, né, das mulheres, do LGBT, e assim por diante. Então, a sociedade vai se modificando, o vestibular vai incorporando. Depois eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, teve questões sobre meio ambiente, sobre, por exemplo, fake news, né? Então, negacionismo. Então, a sociedade vai mudando, o vestibular vai mudando. E é isso que a gente tem que cercar, para, como eu sempre falo, gente, não ser surpreendido e começar esse treino hoje. Se você vai fazer vestibular ainda, mas no final do ano, tem que começar hoje a treinar, gente. Nem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, né, jogavam se não treinassem. Então é isso, você tem que começar agora a fazer, arregaçar as mangas e estudar a partir de hoje. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Prazer aqui conversar com vocês, garotos, garotas e, às vezes, amigos, professores, né, parentes, acabam entrando aqui também, prestigiando. Agradeço a todos vocês e amanhã estou aqui de volta, tá? Com outro tema, outros exemplos, e a gente vai nessa jornada aí juntos, entrar na universidade, com certeza. Então, um forte abraço e até a próxima.